Boa tarde, galera. Professor Vanks na área, trazendo para você a resolução dos exercícios do capítulo de número 8, da apostila de número 3, que trata sobre o assunto ligações químicas. Para que a gente possa fazer uso da nossa apostila e resolução dos exercícios, convido a você, localize a sua apostila número 3, página de número 10, e acompanhe comigo o exercício número 1, que diz o seguinte: os átomos dos metais têm a tendência a... Ele está pedindo para preencher um espaço. Eu vou deixar os espaços aqui e depois a gente vai preencher. Transformando-se em... Aí ele tem um segundo espaço. E os átomos dos não metais têm a tendência a... Espaço. Transformando-se em... Olha só que interessante essa questão. Ele está te perguntando aqui. Logicamente, quando a gente fala em transferência de elétrons, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, meu amigo, é que eles fazem parte de ligações iônicas. Então, o autor aqui traz para a gente 5 afirmações e ele espera que você, à medida que vá lendo, possa efetuar a resolução com os espaços preenchidos de maneira adequada. Pega a tua apostila e leia comigo, olha lá. Ó. Os átomos dos metais têm a tendência a... Os metais, elementos químicos desta natureza, têm como referência principal serem doadores de elétrons. Então, os metais, como por exemplo, família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos, tendem a perder elétrons. Então, a primeira resposta que você vai preencher aqui é colocar a palavra perder. Então, vamos ler a frase como ficou. Os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons, transformando-se em... Quando você cede elétrons, você se transforma num íon. Vamos lembrar? Quando você cede elétrons, você se transforma num íon. Você fica carregado negativamente quando você recebe elétrons e você tem uma denominação de ânion. Ou você fica carregado positivamente, você tem a denominação de cátion. No caso dos metais, como eles doam elétrons, eles vão se transformar em quê? Em cátions. Então, a segunda palavra que você vai usar aqui, cátions. Olha a frase como é que ficou no total. Os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons, transformando-se em cátions. E os átomos dos não metais têm tendência a... Ora, se os metais têm tendência a perder elétrons, os não metais têm a tendência de quê? De ganhar elétrons. E aqueles que ganham elétrons, ficam carregados negativamente, você vai chamá-los de quê? De ânions. Então você já respondeu 4 nomes. Vamos ler o que nós temos aqui prontinho para nós. Os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons, transformando-se em cátions. E os átomos dos não metais têm tendência a ganhar elétrons, transformando-se em ânions. Aí no final ele diz: a ligação iônica resulta da espaço entre íons de cargas opostas. As cargas opostas sofrem atração, enquanto que as cargas idênticas sofrem repulsão. Então, a última palavra que nós vamos usar aqui seria o quê? Atração. Ah, então ele tem uma atração eletrostática entre as estruturas? Tem. Essa ligação iônica se caracteriza por essa atração eletrostática aqui. Procure a alternativa que tenha perder, depois cátions, depois ganhar, depois ânions e por último atração eletrostática. Você deve marcar na sua apostila a letra B como alternativa certa desta primeira questão. Tudo bem? Bom, vamos fazer agora a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: os compostos formados pelos pares magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e potássio, magnésio e cloro, deixa eu deixá-los separados para a gente fazer um comentário. Magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, potássio e bromo possuem fórmulas cujas proporções são respectivamente. Para eu escrever as fórmulas dos compostos formados por metais e não metais, eu preciso verificar quais são as características dessas estruturas, o que é que ele ganha e o que é que ele perde. Então vamos pensar juntos para você entender o que eu vou fazer. Você vai lá na sua tabela periódica e vai olhar a família que o magnésio faz parte. O magnésio faz parte da família 2A. Se o magnésio faz parte da família 2A, ele cede 2 elétrons nas ligações iônicas. O elemento químico cloro faz parte da família 7A. Então ele recebe
um elétron. Quando você vai fazer a fórmula dessa estrutura, você vai ter o doador à esquerda, ou seja, tem menor eletronegatividade, e quem recebe à direita. Então, a fórmula vai ficar assim, ó, MgCl. E aí você vai pegar os números que correspondem a essas relações, por exemplo, o magnésio tem o número 2 e o cloro o número 1. E você vai trocar. Vai ficar assim, ó, Mg1, cloro 2. O número 1 é dispensável, você podia deixar só MgCl2. Na segunda estrutura, nós temos cálcio, que é da família 2A, ele vai ceder 2 elétrons. E o oxigênio é da família 6A, são os calcogênios, ele recebe 2 elétrons. Vanks, quem vem primeiro? Quem vem primeiro é o doador. Ca2O2, você troca os números. Quando a numeração é idêntica, você pode efetuar a simplificação. Então, na prática, aqui seria isso, ó. CaO. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Eu estou anotando porque ele está pedindo para que você apresente as proporções e eu preciso verificar depois. O número 1 é dispensável na fórmula, tá? Aqui eu tenho o lítio é da família metais alcalinos, família 1, ele cede um elétron. E o oxigênio, como acabamos de citar, ele é da família 6, ele recebe 2 elétrons. Você vai fazer o quê? Coloca o lítio primeiro, o oxigênio depois inverte. O número 1 vai para o oxigênio e o 2 vem para o lítio. E por último, meus amigos, o potássio, que é da família 1A, ele cede 1. E o bromo é da família 7A, ele recebe 1. A fórmula dele também vai ser muito fácil de fazer, porque K1BR1. Não há necessidade deste número, tá? A fórmula ficaria só K1, no lugar de K1BR1 ficaria só KBr, o brometo de potássio. O autor nos pede nesse exercício a proporção que existe entre estas marcações. Olha só, proporção aqui é o quê? 1 para 2. Aqui, 1 para 1. Tá vendo? Ó? A proporção, estou olhando aqui a quantidade da estrutura positiva e negativa, ou seja, do metal e do não metal. O lítio está na proporção 2 para 1. E o KBr está na proporção 1 para 1. Você vai nas alternativas, procura 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1 e vai marcar como correta a letra D. Por gentileza, marque na sua apostila para eu poder mudar a nossa telinha aqui. Nós estamos fazendo esta aula, vocês já sabem por quê, nessa formatação. Nós tivemos hoje um problema de energia, né? Nós tivemos a queda de energia até acentuada, o transformador queimou, a gente não pôde dar aula. E aí a gente está colocando essas questões aqui no formato remoto para que você possa repor essa aula que você perdeu. Lá na questão de número 3, você tem os elementos genéricos A, B, C, D, E. E ele diz que eles têm os números atômicos 1, 9, 11 e 35. A, B, D e E. A, B, D e E. Eu estou em aula agora, meus amores. Eu não posso atendê-los. Eu estou dando aula. O que foi que houve? Ela caiu e cortou a boca. Ô, meu amor, vá aqui com a Melissa que ela lhe ajuda. Tive uma aluna que caiu ali na aula e cortou o lábio. Mas está tudo bem, graças a Deus. Então vamos aqui, voltando. Ó. A, B, D e E. O elemento A da família 1 tem 1 elétron. O elemento B tem 9. O elemento D tem 11. E o elemento E tem 35. Estes números atômicos, você deveria ir na tabela periódica. Presta atenção que eu vou falar para você. Você deve ir na tabela periódica e verificar na tabela quais são as famílias que eles pertencem. Então, por exemplo, quando você for lá e olhar o número atômico 1, só existe cada um correspondente a um elemento. O elemento que tem um único elétron é o hidrogênio. Ele nem família possui. Então, esse aqui é o hidrogênio. O elemento de número atômico 9, quando você procurar na tabela, você vai encontrá-lo como sendo um elemento da família 7A, dos halogênios. O número 11, como número atômico, você vai encontrar lá na tabela sendo o sódio, da família 1A. E o 35, quando você procurar, você vai encontrá-lo também na família 7A. Esta seria, portanto, a primeira
primeira situação a ser colocada em prática, identificar quem é cada um. Vamos pensar agora o seguinte. O hidrogênio, ele vai participar de quê? O nosso amigo hidrogênio vai participar de ligações covalentes. O elemento pertencente à família 7, que é um não metal, a tendência dele é de ganhar elétrons ou compartilhar. Elementos da família 1A têm como tendência, por serem metais, doarem elétrons. Então a gente tem aqui as possibilidades de gerar ligações covalentes ou ligações iônicas. E aí ele pede para a gente verificar a seguinte situação. Verifique qual é o tipo de composto que você vai ter. Ao pegar o AE, DB, DA e E2. Qual tipo de composição vai acontecer aqui? Qual a formatação das ligações? Vamos lembrar. Que vem a ser uma ligação iônica. Ligação iônica é aquela existente onde um elemento ganha elétrons e outro cede, um metal com não metal. Ligação covalente, quando os dois necessitam ganhar, vai haver compartilhamento. Se existir a mesma eletronegatividade, covalente apolar. Momento dipolar diferente, covalentes polares. E aqui a gente vai analisar esses 4, verificar quais são as suas necessidades e afirmar o que está acontecendo. Por exemplo, AE. O AE é a ligação do hidrogênio com uma família 7A. Bom, o hidrogênio com a família 7A, quando você fizer essa ligação, quem são os elementos da família 7A? A família 7A, moçada, é flúor, cloro, bromo, iodo. Essa moçada aqui, quando se ligar com o hidrogênio, vamos, por exemplo, colocar aqui o ácido fluorídrico, vai ser uma ligação covalente. Vanks, ela é polar ou apolar? 2 átomos distintos nessa ligação covalente. É uma ligação covalente polar. Pronto, só isso? Só isso. O DB, o que é o DB? Bom, o D é um elemento da família 1A. E o B é um elemento da família 7A. O que é que normalmente acontece aqui? Família 1A cede elétrons. Família 7 recebe elétrons. Quando alguém doa e alguém recebe na mesma estrutura, eu estou diante de uma ligação iônica. Olha só, a primeira covalente polar, a segunda ligação iônica. DA. Quem seria o DA? Bom, DA vai ser novamente o família 1A. Com quem? Vanks agora é com hidrogênio. 1A cede 1. E o hidrogênio recebe 1. Você está diante de quê? Novamente de uma ligação iônica. E2. E2 significa o E junto com o E, tá? O E ligado com o outro dele. Como, por exemplo, o gás oxigênio, O mais O. Gás nitrogênio, N mais N. Aqui vai ficar um elemento da família 7A com o outro da família 7A. O que é que ambos querem? Ambos ganham elétrons. Então, um exemplo aqui. Cl2. O cloro com o cloro, olha só. Isso aqui é uma ligação o quê? Covalente. Como eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, os átomos são iguais, ao invés de ser polar, vai ser uma ligação covalente apolar. Portanto, procure nas afirmativas aquela que diz que a sequência é covalente polar, iônica, iônica e covalente apolar. A sua resposta seria a letra C. Essa aqui seria a resposta para nós da questão número 3. Anota aí, Mariazinha, para eu poder mudar a tela e fazermos a próxima questão. Vamos lá, vamos para a questão 4 agora. Questão número 4. Os átomos dos pares dados a seguir estabelecem ligações químicas. Aí ele coloca aqui para nós. O primeiro par é o alumínio com o oxigênio. E o segundo par é o carbono com o hidrogênio. Vanks, o que é que eu necessito saber? Amigos, você precisa saber qual é a característica de cada família. Vai lá na tabela periódica e verifica qual é a família desses amiguinhos aí. Você precisa disso, sem ela você não consegue resolver. Por exemplo, alumínio da família 3A. O que é que ele faz? Cede 3 elétrons.
Oxigênio da família 6A, o que ele faz? Famílias 4, 5, 6 e 7 não são doadoras, são receptoras. Ou elas participam de ligações iônicas ou de ligações covalentes. Por quê? Porque pela regra do octeto, elemento da família 6 precisa de 2 elétrons. Então ele recebe 2. Aí ele diz assim, com base na regra do octeto, determine para cada par o tipo de ligação que está formando. Bom, quando um elemento cede e o outro recebe, essa ligação aqui é do tipo o quê? Ligação iônica. Eu vou acrescentar uma coisa que não está sendo pedido no exercício, que seria a fórmula aqui. Sabe qual a fórmula que vai ficar? Doador primeiro, receptor segundo. Você pega o número 3 do alumínio, dá para o oxigênio. Pega o número 2 do oxigênio, dá para o alumínio. No outro par, eu tenho o carbono da família 4A. Então, o que ele faz? Ele precisa compartilhar 4 elétrons. Ele participa compartilhando 4 elétrons. E o hidrogênio, ele não tem família, mas a gente sabe que ele compartilha um único elétron, porque ele só tem um. Que ligação é essa? Ligação covalente. Me diga uma coisa, como é que você teria na representação deste composto do carbono a fórmula química dele? Isso aqui seria o gás metano, pessoal. Seria assim, ó, CH4. Eles não doam, eles não recebem, eles compartilham. Então você vai procurar responder aqui o seguinte, no par 1 você tem uma ligação iônica, no par 2 você tem uma ligação covalente. Um detalhe, uma observação interessantíssima, CH4, apesar de carbono e hidrogênio serem elementos distintos, a simetria da molécula permite nos afirmar que esta estrutura seria uma ligação covalente apolar. Cuidado com esse detalhe, viu? A covalente é apolar, apesar de você ter carbono e hidrogênio sendo átomos distintos. E para eu fechar esta sequência nossa, eu vou trabalhar com você a questão número 5, estou dando um tempinho aqui para que você copie. Vamos lá na questão 5, vem comigo. A molécula do tetracloroeteno. Tetracloroeteno. É formada por 2 átomos de carbono. Isso aqui está no texto. Ligados entre si por meio de ligação covalente dupla. Além disso, a cada um dos átomos de carbono estão ligados 2 átomos de cloro por meio de uma covalente simples. Tudo isso aqui está no texto, tá, meus amigos? Aí ele diz assim, para esse composto, apresente as formas eletrônicas de leve, estrutural, plano e molecular. Bom, eu vou ter que mostrar todas as fórmulas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Se você tem, aqui ele diz que tem 2 átomos de cloro por meio de ligações simples. Tá? A molécula tetracloroeteno, é formada por 2 átomos de carbono ligados entre si por meio de ligação covalente dupla. Além disso, a cada um dos átomos de carbono está ligado 2 átomos de cloro. Ó, isso aqui é para cada átomo, tá? Para cada carbono que você tem. Então, na prática, você vai ter quantos cloros? Na prática, você vai ter 2 carbonos mais 4 cloros. Porque é 2 para cada um. Então, como é que vai ficar isso? Presta atenção, leia o texto. Ele disse que você colocasse um átomo de carbono ligado com o outro por uma dupla ligação. E para cada carbono você ligasse 2 cloros, ó, com uma simples ligação. Pronto, é essa a estrutura do tetracloroeteno. Tá? Como é que é a fórmula dessa estrutura? Como é que seria a nossa fórmula estrutural, a nossa fórmula molecular? Você vai fazer assim, ó. Essa aqui é a primeira. Quantos carbonos tem aqui? 2. C2, Cl, quantos cloros? 4. O que é que está faltando agora? Está faltando só a fórmula que a gente chama de fórmula eletrônica, também conhecida como Lewis. É o seguinte, para cada tracinho desse aqui, isso aqui é um par de elétrons. Ó. Isso aqui é um par de elétrons que a gente chama de valência.
O carbono é da família 4, então ele tem 4 elétrons a serem compartilhados. E o cloro da família 7. Então você vai representar assim, 4 para um e 7 para o outro. Eu vou até mudar de cor aqui para facilitar a sua visualização. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou trazer esses elementos mais para cá. Tá bom? Aqui a gente já pegou as fórmulas que você queria. A gente tem que fazer a eletrônica, a estrutural e a molecular. Essa daqui é estrutural. Essa daqui é a molecular. Está faltando só de leves. Tá? Você vai fazer assim. Está aqui o carbono, está aqui o outro, está aqui o cloro. Está aqui um cloro aqui embaixo. Outro cloro e outro cloro. Bom, para cada tracinho desse aqui, meus amigos, é um par de elétrons, tá bom? Cada tracinho desse aqui é um par de elétrons. Como é que eu faço, Vax? Para cada traço, um par de elétrons, você faz assim, ó. Um para o cloro, um para o carbono. Eu estou colocando um ponto e um X para que você possa visualizar a diferença entre eles, tá vendo? Ó? Vendo aqui, ó. O carbono eu coloquei com X. E para o cloro eu estou colocando com pontinho. Só que o cloro tem quantos carbonos? Tem 7. Desculpa, quantos elétrons? 7. Você tem que colocar o resto aqui ao redor dele. Ó. Só que não é, eu representei com pontinho para o cloro. Ó. Você forma com pares. Ó. Isso aqui chama-se representação de leves, tá? Todo mundo com 8 elétrons, está todo mundo estável aqui. Essas aqui seriam as 3 fórmulas que você teria que apresentar. A estrutural, a molecular e a plana, não necessariamente nesta ordem. Esse é o tetracloroeteno. Bem, meus queridos amigos, com isso a gente fecha a resolução dos exercícios das atividades de sua apostila, mais especificamente da página 10, e seu capítulo 8 de Química. Lembrando que esse assunto não faz parte da nossa avaliação, tá? Lembrem-se que esse assunto não faz parte da nossa avaliação. Uma excelente tarde para todos vocês. Qualquer coisa que você precisar, entre em contato comigo através do WhatsApp, para que a gente possa tirar as suas dúvidas, sanar as suas necessidades. Eu estou aqui à sua disposição. Qualquer demanda, entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Tudo de bom.